Giro pelo futebol atualizado. Segue nosso perfil para mais notícias. Seleção do México avalia a contratação do treinador André Jardine, que está no América do México. O técnico brasileiro é um dos nomes mais cotados para a Copa de 2026. Palmeiras oficializa a contratação do lateral direito Agustín. O clube paulista pagou cerca de 7,5 milhões de dólares americanos, 41 milhões de reais, pelo argentino de 20 anos, que assinou vínculo válido por 5 temporadas. O jogador terá multa rescisória de 100 milhões de dólares americanos. Atlético Mineiro tem conversas avançadas para contratar o atacante Thales Magno, do New York City, dos Estados Unidos. O jogador de 22 anos já deu uma sinalização positiva para retornar ao Brasil. 2 clubes do México estão interessados na contratação do atacante Cristian Barletta, do Sport. As propostas oficiais devem chegar ao clube na abertura da próxima janela de transferências. Vasco tem interesse na contratação do atacante Bruno Tabata, que pertence ao Palmeiras e está emprestado. O clube carioca já procurou os representantes do atleta e está ciente das condições de negócio. Náutico sondou as situações do atacante Pablo Diego e do goleiro Jordan, que pertencem ao Sport. O Leão tem interesse em diminuir sua folha salarial e pode negociar os jogadores com o rival. Corinthians está em negociações avançadas para contratar o goleiro Spínola, do Olimpia. O clube paulista apresentou uma oferta para comprar 60% dos direitos econômicos do jogador. Santos também fez proposta de empréstimo pelo atleta. Corinthians encaminhou a contratação do volante Charles. O jogador de 28 anos tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e deve assinar vínculo válido por 4 temporadas. Grêmio avalia a contratação do centroavante Agustín Álvarez, que pertence ao Sassuolo e está emprestado à Sampdoria. Santos e clubes de Turquia e China estão interessados no centroavante Luiz Adriano, que está de saída do Vitória. O clube baiano negocia a rescisão de contrato do jogador, de 37 anos. O atacante Nicolás, do Talheres, foi oferecido ao Corinthians. O Timão demonstrou interesse no futebol do argentino de 20 anos e pode abrir negociações. Atlético Goianiense demonstrou interesse na contratação do volante João Vieira, do Paysandu. Santa Clara, de Portugal, anunciou a compra em definitivo do lateral esquerdo MT, que pertencia ao Vasco. O jogador de 23 anos assinou vínculo válido até junho de 2028. Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Maurício. Esse internacional, o clube paulista pagou cerca de 50 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Grêmio avança nas tratativas e está próximo de acertar a contratação do centroavante Daverson, que está em fim de contrato com o Cuiabá. O jogador de 33 anos já pode assinar pré-contrato com o clube gaúcho. Vitória inicia conversas pela contratação do atacante Aleph Manga, que está afastado do Coritiba. O clube paranaense não tem interesse em reintegrar o atleta, e o Leão está monitorando a situação. Atlético Mineiro encaminhou a contratação do zagueiro Lianco. O Galo desembolsará cerca de 5 milhões de euros, em torno de 29 milhões de reais, superando a concorrência do Botafogo. Time norte-americano anunciou a compra em definitivo do centroavante Rafael Navarro, que pertencia ao Palmeiras. O jogador de 24 anos assinou vínculo válido até o final de 2027. Goiás tem negociações avançadas pela contratação do meio-campista Natan, que está fora dos planos do Grêmio. O negócio deve ser concretizado nos próximos dias pelo jogador de 28 anos. O Fluminense chegou a monitorar a situação do zagueiro Mina, a pedido do ex-treinador Fernando Diniz. No entanto, os altos valores impediram os avanços nas negociações. O time da Dinamarca deve formalizar proposta pela contratação do volante Matheus Dias, do Internacional. O jogador de 21 anos foi oferecido ao clube dinamarquês, que analisa uma investida. O Fluminense tem interesse na contratação do zagueiro Samir, que pertence ao Tigres, do México. O jogador de 29 anos foi revelado pelo Flamengo. Fortaleza procurou informações sobre o lateral direito Agustín Lagos, do Atlético Tucumã, da Argentina. O negócio seria por empréstimo com opção de compra pelo jogador de 22 anos. O centroavante Léo Souza foi oferecido ao Santos. O jogador de 27 anos passou pelas categorias de base do clube paulista e tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Sport deve ter a saída do volante Fabinho na próxima janela de transferências. O Leão deseja enxugar a folha salarial e abrir mais uma vaga para futuras contratações. O rival Náutico seria um dos interessados no jogador de 37 anos. Napoli mira a contratação do atacante Wesley, do Corinthians. O jogador é o primeiro pedido do treinador Antonio em sua chegada ao clube italiano. Chelsea estuda proposta pela contratação do zagueiro Murilo. O time inglês pede cerca de 60 milhões de euros, 352 milhões de reais pelo jogador. Já o clube londrino avalia oferecer atletas e mais uma quantia para compor o negócio.
O lateral esquerdo Rubem Vinagre, que estava emprestado ao Verona, foi oferecido ao Corinthians. O português de 25 anos pertence ao Sporting. Bahia monitora a situação do meia-atacante Di Maria, que está em fim de contrato com o Benfica. No entanto, até o momento não há negociações pelo argentino de 36 anos. Flamengo está muito perto de contratar o meio-campista Marcos Antônio, que pertence a Lazio. O jogador de 24 anos deve chegar por empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que está emprestado. O jogador de 28 anos pertence ao Cruzeiro e o negócio é visto como difícil. Cuiabá, Grêmio e Vitória estão interessados na contratação do meio-campista Bruno Praxedes, que pertence ao Bragantino e está emprestado ao Vasco. O jogador de 22 anos tem vínculo válido até o final de junho e não deve permanecer no clube carioca. Se entrou em contato com o treinador Ramon Dias, que está livre no mercado após passagem pelo Vasco, apesar da efetivação de Marcão. O clube carioca não descarta a vinda de um técnico de renome. Santos é um dos interessados na contratação do meio-campista Iago Felipe, do Bahia. O clube paulista, inclusive, já iniciou as conversas com o staff do jogador de 29 anos. Botafogo esteve próximo de receber o centroavante Mama Baldé, que defende o Lyon da França nos últimos dias. John Testor sugeriu que o jogador se transferisse ao clube carioca até julho do ano que vem. Ceará oficializa a saída do técnico Wagner Mancini, após sequência de 4 jogos sem vencer na Série B. Palmeiras faz nova consulta pelo atacante Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo. O Panathinaikos, da Grécia, também fez sondagem pelo jogador. Time da segunda divisão da Inglaterra tem interesse na contratação do lateral esquerdo Vanderlan do Palmeiras. O clube fez os primeiros contatos para saber valores e condições de negócio. Atlético Mineiro encaminhou a contratação do volante Fausto Vera, do Corinthians. Clube mineiro desembolsará cerca de 23 milhões de reais pelo argentino de 24 anos.